Olá pessoal, sou João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. E hoje atendendo a um pedido aí de mais uma pessoa que frequenta nosso canal, que me solicitou para falar um pouco a respeito de Anna Freud. Então, Anna Freud, filha de Sigmund, ela acabou se tornando uma figura conhecida por um lado e relativamente desconhecida por outro. Então, ao mesmo tempo que ela é muito citada por ser filha do Freud, por ter acompanhado seu pai até a sua morte, por ter sido uma companhia frequente dele e até mesmo uma pessoa que o auxiliou muito na construção da teoria psicanalítica, ao mesmo tempo ela parece não ganhar grande destaque como uma figura desvinculada do pai. E aí, claro que, assim como a pessoa que solicitou no canal, eu também tive curiosidade em conhecer melhor sobre Anna Freud, considerando, e eu aqui realmente motivos pessoais, eu fui atrás de conhecê-la melhor, de fato, pelo único motivo dela ser filha do Freud, então não foi nada diferente disso. É que realmente, como era filha do Freud e tal, eu tive o interesse de saber melhor quem foi, saber um pouco mais a respeito do envolvimento dela com a psicanálise. E na época que eu estudei, eu me recordo que eu li um dos livros dela, inclusive não achei grande inovação, não achei grande, digamos, grande contribuição teórica para a psicanálise o livro dela. E aqui foi um posicionamento meu também, não significa que não seja válido você ler e conhecer. Mas, e aí o que eu notei, e posteriormente aí fui buscar mais material a respeito da vida dela de fato, a respeito do envolvimento dela com a psicanálise, o que nós podemos notar um pouco em relação a Anna Freud, e isso ela mesma inclusive chegou a afirmar, que se um dia escrevesse uma biografia a respeito dela, não seria uma biografia muito extensa porque ela não teve grandes realizações. Então, o que eu pude perceber ao estudar a respeito da Anna é que ela acabou ficando muito na sombra do pai, um tanto também por questões culturais da época, era muito frequente na cultura que se seguia em Viena, na região europeia ali mesmo, na época de Freud, nessa época de final de 1800, início de 1900, era muito comum que as filhas, ou os filhos, ou mais ainda a filha mesmo, mais nova, cuidasse dos pais na velhice. Então, devido a esse hábito cultural, talvez, ou até pela própria proximidade de Anna com o pai, pela relação bastante íntima, digamos assim, entre os dois, ela acabou seguindo durante a vida mais idosa de Freud, acompanhando ele, fazendo serviços de sua auxiliar, digamos assim, entre aspas, inclusive traduzindo algumas das obras dele, apoiando ele no necessário em relação à construção psicanalítica. E parece que isso lançou uma sombra muito grande sobre ela. Então a gente já sabe que quando uma figura ela fica na história à sombra, às margens de uma outra figura tida como muito maior, essa segunda figura ela tem uma dificuldade em dar destaque. Então, quando se fala da filha do grande Freud, mentor da psicanálise, talvez se esperasse que ela fizesse algo de muito mais destaque do que as coisas que ela fez, para que ela realmente conseguisse ser mais valorizada na história. Então acabou que ela ficou muito mais conhecida como a auxiliar do Freud do que necessariamente como Anna Freud, a psicanalista, por mais que ela tenha sim exercido a psicanálise. Ela atendeu vários pacientes e o maior enfoque dela foi em relação às crianças. Então a maior construção dela mesmo dentro da psicanálise foi voltada para crianças. Porém ela não teve grandes inovações na psicanálise. E algumas das poucas inovações que ela obteve, como por exemplo o que viria a se tornar a psicologia do ego, que é uma terapia muito mais de apoio, de fortalecimento do eu, do que de enfrentamento dos conteúdos inconscientes, como é a princípio a terapia proposta pelo Freud, justamente por desvirtuar um pouco dessa ideia
primária do Freud, a Ana acaba recebendo severas críticas, inclusive recebe críticas do próprio Lacan, freudiano declarado. Ele também faz críticas a respeito do método que ela desenvolve, afirmando que ela estava desvirtuando das ideias do pai. E isso faz com que ela, tendo uma das poucas inovações que ela traz, sendo muito criticada por alguns representantes da psicanálise, ela acaba não ganhando tanto destaque. Então essa que viria a se tornar a psicologia do fortalecimento do ego, ela se inicia em uma proposta que a Ana faz de atender crianças, agindo muito mais de maneira pedagógica do que de maneira analítica. O que a Ana defende é que, devido às crianças não terem um superego, um eu superior tão desenvolvido, estarem ainda em desenvolvimento, essa terapia de enfrentamento não seria válida para elas, sendo mais válido uma terapia de apoio e de praticamente uma terapia pedagógica de educação. Então ensinar a criança seria mais válido do que colocá-la em uma análise profunda através da associação livre, que ela acreditava que não era um método aplicável de maneira eficiente a crianças. Essa divergência que ela tem com as ideias primárias do pai, lembrando que Sigmund não faz uma grande análise de crianças, então um dos casos que tem relato dele ter analisado uma criança, que é o pequeno Hans, nem foi uma análise direta, foi uma análise a partir do pai do pequeno Hans. Então o Freud ele não tem esse enfoque em crianças, e quem dá mais esse enfoque é a Ana, e ela sente a necessidade de alterar alguns aspectos da teoria para conseguir enquadrar isso às crianças. Mas esta alteração acaba sofrendo várias críticas. Então não tem muito o que se falar a respeito da Ana Freud. Acaba se tendo muito mais conteúdo ligando ela à imagem do pai como uma auxiliar do pai, como uma pessoa que acompanhou ele, que auxiliou na construção psicanalítica por parte dele, do que necessariamente como uma pessoa independente que fez grandes inovações na psicanálise a partir dela própria. Então outras pessoas acabam ganhando muito mais destaque na utilização do método psicanalítico do que a própria filha do Sigmund Freud. É isso, então não tem muito mesmo o que explorar a respeito da Ana Freud. Existem alguns livros dela mesmo falando a respeito do tratamento com crianças. Um dos que eu li, inclusive, ela trazia alguns dos métodos utilizados por ela, falando como que ela fazia para conquistar mais a atenção da criança, inclusive tendo uma interação bastante diferenciada com a criança, mas nada muito inovador para dar destaque a ela. É isso. Então, para quem solicitou, eu entendo a curiosidade, foi uma curiosidade que eu também tive em ir atrás, mas realmente a gente não consegue identificar grandes destaques teóricos por parte dela. Existem alguns que são criticados. Eu não vou fazer críticas diretas, porque a teoria dela não é algo que eu estude tão a fundo a ponto de fazer críticas, então prefiro apenas mencionar que são realizadas críticas por outros e não me posicionar em relação a essas críticas. Obrigado pela atenção durante este vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.